Um dos nomes mais influentes da publicidade brasileira, Luiz Lara, está lançando o livro A Alma Brasileira do Negócio, da Era de Ouro à Era Digital, Como a Comunicação Transforma o Mundo. Fundador e atual chairman da Liu Lara TBWA, empresa inclusive responsável pelo nosso slogan em 20 minutos tudo pode mudar, que revolucionou a história da Band News FM. Conversamos a partir de agora aqui na Band News FM com o próprio Luiz Lara. Vamos falar mais sobre a ideia desse livro. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigada por essa conversa. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos os ouvintes da Band News. A Band News entrou na nossa história quando nós criamos esse conceito para lançar a Band News. Em 20 minutos, tudo pode mudar. E, desde então, a Band News vem evoluindo muito, sempre trazendo o melhor jornalismo, a melhor opinião, uma rádio que eu escuto todo dia e que eu gosto muito. E foi um slogan, né, Luiz, que conseguiu traduzir a energia da nossa equipe e toda a alma do nosso trabalho para os nossos ouvintes desde o começo, que foi muito importante. Contando um pouquinho mais sobre o livro, Luiz, como é que surgiu a ideia? Como é que ele é dividido para os ouvintes terem uma ideia? Olha, esse livro, na verdade, é uma jornada sobre a história da propaganda brasileira, que eu tive o privilégio de aprender e conviver com grandes talentos e grandes lideranças da propaganda brasileira. Então, eu tive a ideia de escrever esse livro, principalmente quando, em 2024, eu perdi o meu querido e eterno sócio, Jacques Leucovix, o Lio da Liu Lara, que faleceu no ano passado, e logo depois perdi também o Papa da Publicidade, o maior publicitário de todos os tempos, que foi nosso sócio durante 10 anos, o Washington Oliveto. Eu achei que era hora de contar essa história, era hora de compartilhar com aqueles que pertencem à minha geração e vivenciaram a era de ouro da publicidade brasileira, aqueles que estão hoje liderando o mercado e aqueles que virão, Roberto, aqueles que vão comandar esse mercado publicitário, como a criatividade, como a partir de grandes ideias a comunicação pode transformar o mundo. Porque hoje a comunicação é um negócio de criatividade, tecnologia e dados. Mas, se você for olhar para trás e olhar, e eu falo isso no livro, grandes líderes criativos, como Washington Oliveto, Nizam Guanais, Marcelo Serpa, Fábio Fernandes, Alexandre Gama, Neil Ferreira, e certamente podíamos citar muitos outros, sintam-se todos nominados, a gente viu a importância da criatividade e da ideia de uma propaganda com alma brasileira, mostrando o jeito de ser e de fazer do brasileiro para construir, posicionar e alavancar as vendas das marcas. Ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Você mesmo hoje, Roberto, acordou com uma pauta pessoal e profissional lotada. Mas é o que eu falo sempre. Quando perguntam, e eu dou essas dicas nos livros para os jovens publicitários que virão por aí, o que precisa para ser um bom publicitário? Primeiro, seja curioso. Pergunte, pergunte, pergunte. A verdade está nas ruas, nos pontos de ônibus, nos bares, nos comentários das redes sociais. Você tem que ouvir o que pensa e o que sente o consumidor e a consumidora. Mas lembre-se daquela frase do Gilberto Gil: o consumidor sabe aquilo que ele quer, mas também quer aquilo que ele não sabe. Então, você precisa antever as tendências e, de uma forma muito pertinente, e aí entra um outro fator, que é a humildade. Como ninguém acorda de manhã para ver propaganda, Roberta, mas no momento que você ouve a Band News, no momento que você acessa o portal de notícias que você gosta, você acaba escolhendo marcas que você gosta, conhece, confia. O tênis que eventualmente você está usando, o carro que eventualmente você usou para ir para o trabalho, o celular que você tem, são de marcas que você gosta, conhece, confia. Quem te conectou com essas marcas? A propaganda criativa, ética, memorável. Então, além de curioso, a gente precisa ser humilde, porque a propaganda é uma interrupção no dia a dia das pessoas. Ela entra no dia a dia das pessoas e, seja pela porta do humor ou da emoção, ela acaba despertando sua atenção, seu interesse e te conecta com aquela marca. Então, quando você olha, e eu falo isso no livro, campanhas como O Meu Primeiro Sutiã, do Washington Oliveto, que mostrou numa linguagem sutil e delicada aquela que todo adolescente viveu, aquela emoção de usar o primeiro sutiã. O primeiro sutiã a gente nunca esquece. A campanha Pipoca com Guaraná, do Nizam Guanais,
a bonita camisa Fernandinho, criada pela Talent, que fez a Westop virar uma marca conhecida. Ou seja, são campanhas memoráveis. E eu sempre costumo dizer que a propaganda é a alma brasileira do negócio, porque se você usa Havaianas, eu, quando era criança, via Havaianas sendo vendidas de baseada, que era uma sandália de borracha. De repente, a Roberta sai com o namorado no fim de semana e ela usa Havaianas. Virou moda. Mas isso por causa de uma campanha maravilhosa criada pelo Zé Luiz Madeira e o Marcelo Serpa na UMAP, que fez aquele chinelo de borracha ganhar uma percepção de valor muito maior que a etiqueta de preço. E a Havaianas virou moda, hoje é vendida a 40 euros na Europa. E isso é trazido pela comunicação. Então, a comunicação, Roberta, transforma a sua percepção de valor, porque você sempre diz que decide racionalmente, mas, na verdade, a gente decide emocionalmente. Você não comprou um tênis da Adidas só porque ele tem um solado de borracha mais adequado para você correr ou andar. Você comprou um tênis da Adidas porque você gosta das 3 listras. Você se liga. Ninguém vai para uma fila de uma loja Apple só porque o celular tira foto ou ele tem calculadora ou ele filma melhor. Você vai comprar um iPhone 17 Pro da Apple porque você gosta da marca. Então, eu costumo dizer que num país que fez a inclusão pelo consumo, como o Brasil, a publicidade é um instrumento legítimo da iniciativa privada, é a indústria de ponta da economia criativa que faz a roda da economia girar, é a indústria que movimenta as outras indústrias, é uma indústria que gera riquezas, empregos e impostos, porque de cada R$ 1 investido em publicidade, Roberta, voltam R$ 8,50 para a economia. E é tudo isso que eu conto no livro. Cases que nós fizemos na Liulara para clientes como TIM, como Nokia, como Skin, como Banco Real, Banco Santander, Banco do Brasil, como Nissan. Ou seja, várias Adidas, várias experiências que nós tivemos e como essa indústria da comunicação funciona. Eu sempre reforço, Roberta, que quanto mais bem informado, melhor o consumidor decide. A publicidade não obriga ninguém a comprar, mas ela acaba emulando o seu desejo, e ninguém pode proibir o desejo. A publicidade brasileira, ela educa, informa e entretém. Colinos, Colgate ensinaram muitas crianças a escovar dente com as suas campanhas contra a cárie. Brastemp e Omo ensinaram donas de casa a deixar de usar sabão em pedra para lavar roupa e usar máquina de lavar. Omo virou uma marca top of mind. Como usar sabão em pó e máquina de lavar. Omo é uma marca top of mind hoje. E a Brastemp, não tem comparação, não é nenhuma Brastemp, virou bordão popular. Aliás, quantas e quantas campanhas, Roberto, estão na sua memória afetiva e dos nossos ouvintes, porque exatamente a propaganda acaba virando bordão popular. O próprio Jacques Leucovitch criou uma campanha Pense em você amanhã, exige Orloff hoje, falando na ressaca. E veja que isso virou bordão popular, e toda vez que a gente compara a economia do Brasil com a Argentina e vice-versa, a gente está usando esse bordão. Então, toda essa história da convivência com esses grandes líderes da propaganda, da minha história empreendedora, de criar a Liulara em 92, a evolução da agência, criar a ID, que é a nossa agência 360 digital, o privilégio de conviver, porque em propaganda ninguém faz nada sozinho. Se existe um setor de valor compartilhado, é a publicidade, onde profissionais de agências de publicidade, de anunciantes, de veículos e elos digitais trabalham juntos. E um fator muito importante da propaganda, Roberto, se hoje vocês oferecem na Band News um jornalismo independente, com qualidade de conteúdo, com profissionais como você, é porque a propaganda traz os recursos para a rádio e por isso que é muito importante para as marcas das produtos, dos serviços, se associarem ao prestígio de uma marca como a da Band News. Você tocou no poder da escuta, né, Luiz, que é algo tão raro e tão fundamental para um grande comunicador, né? E eu queria seguir nessa conversa,
mas agora tratando um pouco mais sobre a era da tecnologia, com todas as mudanças que a gente teve nos últimos anos, com a chegada agora mais forte também da inteligência artificial. O digital acabou descentralizando a comunicação, deu voz também ao público, às marcas menores, por outro lado. O que esse novo cenário vem ensinando para a velha guarda da propaganda? Como é que você vê isso? É isso que eu procuro abordar também no livro, Roberta, da era de ouro à era digital, porque nós realmente vimos uma disrupção na comunicação ao longo dos últimos 5, 10 anos. Marcas de aplicativos como Uber, marcas de aplicativos como iFood, como Queta, como 99, como Airbnb, revolucionaram o conceito de produzir, distribuir e comercializar produto e serviço. Antes da pandemia, era inimaginável você ficar pedindo tanto iFood na sua casa. Hoje, a gente tem essas marcas muito construídas pela boa publicidade com o uso das plataformas digitais. Nós estamos entrando no mundo multitela. Nós estamos entrando em muitos formatos de mídia e numa mídia mais fragmentada. Ficou muito mais desafiador para nós, publicitários, sermos relevantes. Hoje, uma campanha para funcionar, Roberta, precisa contar com a TV aberta, com a TV a cabo, com o rádio. O rádio se reinventou, o rádio é digital, o rádio é podcast. Você precisa contar com jornal e revista. Antes você lia jornal todo dia, agora você lê jornal o dia inteiro no portal. Você, antes, tinha revista uma vez por semana, hoje você lê portal das marcas de revista que você gosta a semana toda. A mídia exterior, o out of home, o outdoor se reinventou, você vê relógio de rua, você vê telas nas ruas que são verdadeiras TVs a céu aberto. E você tem a conversa nas redes sociais. E o Brasil é um país que adora comunicação e o brasileiro adora, é um povo gregário que adora interagir no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kai, adora ver YouTube. E aí você tem tudo junto, misturado agora. Uma coisa é verdadeira, Roberta, aumentou o consumo de mídia. Você consome mais mídia, mais informação do que antes. A segunda coisa também é verdadeira, mudou a jornada do consumidor. A explosão do e-commerce, olha o Mercado Livre, olha a Amazon, olha a Magazine Luiza, o Magalu se reinventando como marketplace. Então, dentro desse novo mercado, tem muito mais oportunidade para você se comunicar. E nenhuma empresa anunciante pode abrir mão do seu tom de voz. Nenhuma empresa pode deixar de comunicar, pode deixar de conectar sua marca com as pessoas. Se uma empresa acha que já chegou lá, que já conquistou o market share, o share de valor que a marca precisava construir, e troca janela para ficar escutando os consumidores, para ficar vendo o comportamento dos consumidores por espelho, para ficar se admirando, está morta. Publicitário que ganhou o prêmio vale para ontem. Hoje é outro dia e temos que ir adiante. Então, a grande verdade, Roberta, que nós temos que construir é que a soma de todos esses pontos de contato que as marcas têm com você enquanto consumidora, com os nossos ouvintes, numa mídia mais fragmentada, faz com que a ideia tenha que ser ainda mais pertinente, mais criativa, para chamar sua atenção, seja nas redes sociais, na TV, no rádio, no jornal, na revista, na mídia out of home, que nós vivemos num mundo multiplataforma. E nós estamos percorrendo essa grande avenida digital. Agora, eu não sei mais dizer se a Band News é uma rádio, se a Band News é uma rede digital. Hoje, você não classifica mais produtos e serviços só como um produto ou um serviço, porque a Apple é produto e serviço. É um celular, é um hardware, e ao mesmo que mudou o jeito de se comunicar nesse século, eu coloco o celular, Roberta, nesse século XXI, como o carro teve para o século XX, mudou a vida, mudou o conceito de mobilidade, mudou a forma como você consome conteúdo, mas o fato é que hoje a Apple tem uma receita enorme em serviços. Ela tem a Apple TV. Então, não dá mais para você classificar produtos e serviços em prateleiras diferentes. Existem marcas fortes que você acredita,
Quando fala da Band News, você tem uma elasticidade para essa marca para produzir conteúdo o dia inteiro na rádio, mas para fazer podcast, para você ver, ouvir conteúdo o tempo todo. Então, eu acredito que as oportunidades são ainda maiores e nós vamos percorrer, nesse mundo multiformato, um grande mercado em que o investimento digital está crescendo, mas você não pode prescindir do trabalho da curadoria humana. Você falou em inteligência artificial. O Thor Meehan, que é o vice-presidente mundial da Apple, falou recentemente numa palestra que uma lágrima para a inteligência artificial é apenas água e sal. Para nós humanos, é emoção, é passado, é memória afetiva, é aquilo que a gente tem ainda a imaginar, a descobrir. Então, eu acredito que a inteligência artificial vai ajudar muito a agilizar os processos na criação, vai ajudar muito a produzir mais rápido e de forma mais econômica campanhas memoráveis para os nossos clientes. Mas o fato, Roberto, é que a inteligência artificial é o como, mas não substitui ainda o quem. Por trás do uso da inteligência artificial, deve continuar os talentos criativos fazendo a curadoria e a escolha das melhores ideias. E as agências estão sabendo usar a inteligência artificial de forma muito pertinente, como recentemente nós tivemos uma campanha memorável da Volkswagen, que celebrou 75 anos, resgatando a Elis Regina, com a autorização da família dela, que interagiu com a Maria Rita. Então, a gente viu ali um uso adequado da inteligência artificial e a Elis Regina acabou tendo suas músicas muito mais ouvidas no Spotify. Então, dá para usar, sim, a inteligência artificial de uma forma ética e responsável, e nós devemos usar, sim, como expansão da inteligência humana, a inteligência artificial como um instrumento para podermos criar de forma mais rápida e econômica as nossas campanhas. Mas nada substitui o talento humano. E se abordou outro tema, Roberta, que é muito importante. Antes, nos anos 80, nos anos 90, você consumia passivamente conteúdo. Você só recebia conteúdo da TV, do rádio, do jornal, da revista, da mídia de outdoor. Hoje, com a tecnologia, você, enquanto cidadã, enquanto consumidora, recebe e produz conteúdo. Então, no momento que uma marca lança uma campanha, aquela campanha já vira meme, vira comentários nas redes sociais. E você recebe aquele filme, você reedita, você manda para o seu grupo de amigos, de amigas, você posta no Instagram, posta no WhatsApp, ou seja, a campanha não é mais da marca. Cabe a nós, publicitários, como cogestores da marca, ficar 24/7 cuidando daquela marca para monitorar esse sentimento dos consumidores. E a gente vê com isso o fenômeno dos influenciadores e das influenciadoras. Não tem uma campanha mais bem-sucedida hoje que não conte com a participação de influenciadores, macro-influenciadores, micro-influenciadores, nano-influenciadores, mas que conversam com muitas pessoas. Luiz, para encerrar, você acha que as marcas ainda sabem conversar com gente de verdade? Elas ficam tão baseadas em algoritmos, elas perderam o que há de mais brasileiro, né? Quando a gente fala de empatia, dessa ligação tão direta. Olha, esse é um ponto que eu abordo no livro. Os publicitários jovens não podem ficar grudados numa tela do computador vendo referências mundiais de propaganda para criarem campanhas. E se forem basear essas campanhas nas referências mundiais, vão criar uma propaganda cinza. Quando o Brasil é um país colorido, é um país diverso. A publicidade brasileira é uma das 3 mais criativas do mundo, atrás apenas da publicidade norte-americana e da publicidade inglesa, e uma das mais premiadas do mundo, exatamente porque ela mostra a alma do brasileiro. Por isso que eu chamei esse livro, Roberta, de A Alma Brasileira do Negócio. A propaganda brasileira precisa retratar o jeito de ser e de fazer do brasileiro, precisa retratar a verdade que está nas ruas. E aí, com humor, com emoção, colocar essa verdade. Campanhas memoráveis que estão na nossa memória afetiva, mostrar esse nosso jeito de ser. Então, as marcas têm que contar com agências de publicidade, com profissionais que não se deixem levar pelos algoritmos,
que vejam a verdade nas ruas. E nós, publicitários, não podemos ficar presos a uma tela de computador. A verdade está nas ruas. Nós temos que colocar a barriga no balcão, ir no ponto de venda, ir nos bares, ir nos pontos de ônibus, e ali captar a essência do povo brasileiro, se a marca quiser conversar com esse povo brasileiro. E eu falo isso nacionalmente, regionalmente e localmente, porque nós temos nesse país mercados locais muito fortes e marcas locais muito relevantes. Então, nós temos que usar um tom de voz, uma linguagem que fale com as pessoas. Nós não podemos nos deixar levar só pelos algoritmos e pelos robôs. Por isso a importância de uma Band News, por isso a importância dos veículos de comunicação do Grupo Band, por isso a importância dos jornais, das revistas, porque vocês trazem um conteúdo numa época de fake news, vocês trazem um conteúdo sério, apurado, uma opinião avalizada. E é muito importante vocês continuarem com esse trabalho e as marcas estarem ao lado dos veículos avalizando esse trabalho. Luiz Lara, muito obrigada por essa conversa aqui na Band News FM. Parabéns pelo livro, boa sorte com o lançamento. Muito obrigado, Roberta. Um abraço para você e para todos os nossos ouvintes. Obrigada, viu, Luiz?